relação ao meu funcionamento de infância, eu tenho alguns flashes assim na cabeça que hoje eu vejo que tem tudo a ver com TDAH. Eu tinha uma inquietação enorme, uma necessidade de brincar com coisas muito movimentadas. Eu me lembro de brincadeiras que sempre tinha que ter algum nível de risco. Então, eu tinha um primo da minha mesma idade, o Luizinho, e eu me lembro que ele começou a andar de skate. Aí eu falei, nossa, isso é bem legal. E aí ele falou, não, mas dá para ficar melhor. Aí ele começou a fazer uma rampa e a gente voava naquela rampa. Era tudo sempre muito pelo gosto da aventura, do que pudesse trazer uma adrenalina. E eu achava aquilo muito interessante. Tipo assim, eu não vi o risco de me machucar. Então, para mim, era tudo muito intenso. Ao mesmo tempo que eu era uma criança mais tímida, assim, para falar, para ir numa festinha de aniversário. Eu gostava muito de brincar sozinha, ou então com meu primo, que era o meu super-herói, porque meu primo era 10 vezes mais hiperativo que eu. Então eu achava que tudo que ele fazia, eu podia fazer. Ele pulava muro, ele tinha uma habilidade, assim, meio Homem-Aranha. E isso eu não conseguia. Aí teve um dia que ele falou, vai, você consegue. E aí, quando eu pulei, tinha uma bica mesmo, de água, onde se encaixava torneira, que a gente todo tomava muito banho de mangueira. Era uma casa da minha madrinha no subúrbio. E eu me lembro que eu pulei e quando eu tropecei no muro, eu caí com a coxa esquerda, fiquei grudada naquela torneira. E aí foi a primeira vez que eu vi ele falar assim, caramba, perdão, eu não sabia que isso ia acontecer. Teve um episódio na minha infância, eu tinha 8 anos, eu acho. E aí eu fui fazer a primeira comunhão, junto com esse meu primo, que éramos os únicos netos. E aí nós fomos fazer, eu tava com aquela roupa linda de noiva, né? Tinha aquele véu, era um vestido bem bem era cetim por baixo e por cima vinha feito um voal todo crepado, assim, de crepe, plissado, o vestido era todo plissado. E eu me lembro que eu estava com meu primo esperando, né, a hora de a gente entrar lá na igreja. Meu primo chegou, esse primo que era mais hiperativo que eu, falou assim, ai, tá demorando, né? Eu falei, tá demorando muito. Vamos ver o que tá acontecendo ali. E a gente começou a correr. E nisso que a gente começou a correr, eu tropecei no vestido e o vestido inteiro, a parte de baixo, saiu. Despencou. Quando despencou, ele olhou para mim e ele falou assim, e agora? Isso eu vejo minha mãe vindo. Quando minha mãe me olhou, e eu não sabia, chorava, não sabia se pedia desculpa, ninguém falava nada. Acabou, elas conseguiram lá, falou, pelo amor de Deus, anda devagar. E antes de entrar, eu tinha que confessar pro padre, né? Meu primo foi na frente e saiu rapidinho lá de dentro do padre. E aí eu falei, e aí? Ele, uma Ave Maria e um Pai Nosso. Eu falei, tá bom. Quando eu fui, eu voltei, demorei um tempão. Aí ele falou, e aí? Eu falei, 12 Ave Maria, 12 Pai Nosso, 10 Salve Rainha e 10 credos. Eu não sei o credo, não sei Salve Rainha, tá tudo errado. Aí ele, vambora, finge que fez, vambora, que a gente não aguenta mais estar aqui. E assim foi a primeira comunhão. Eu escrevia, eu achava que eu escrevia certo, mas na hora que iam corrigir o que eu estava escrevendo, era cheio de erros, mas eu entendia o que eu queria dizer, mas eu não conseguia transformar aquilo em escrita. Minha mãe, que era professora, achava que era um erro de alfabetização da escola, que a professora não estava sabendo me alfabetizar, a minha irmã ficava preocupada, meu pai, professor de português, não entendia porque tantos erros e por que eu não pontuava, não tinha vírgula, não tinha parágrafo. Muito tempo depois eu fui descobrir porque eu tinha o TDAH mais a dislexia. Levou muito tempo, assim. Eu me lembro que uma das coisas mais traumáticas na escola era o tal do ditado. E tinha uma professora de português que ela não avisava quando ia ter ditado. Então, quando ela falava, hoje nós vamos fazer ditado, eu me lembro que foi a primeira sensação que hoje eu sei que era um pré-pânico, porque o coração fazia tá, 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 a respiração muito curta, e ela começava a ditar uma história, aí ela falava assim, então o céu estava azul, e ela continuava, e eu parava no azul e ficava falando, gente, azul, quando eu estiver de férias eu vou pra praia, o céu vai estar azul, a minha mente é longe. Um dia, quando eu puder viajar de barco, vai ter muito céu azul, muito mar azul. E aí, quando eu ia ver, o ditado estava lá na frente, eu estava aqui, ainda no azul. Eu ia derivando as coisas que iam me falando, eu ia
abrindo portas na minha cabeça para outras coisas que não tinham nada a ver com o ditado. Então eu geralmente zerava o ditado, era uma coisa traumática. E eu não entendia por que aquilo acontecia, a professora achava que eu fazia de propósito, do tipo, por que você se recusa a escrever? É só escrever o que eu estou falando. O problema é que o que ela falava se perdia muito rápido. E ninguém falava nisso na época, ninguém fez diagnóstico. Então, assim, eu fui vencendo pela insistência dos meus pais, assim, não, vamos de novo. Eu fui decorando o que era errar. Eu fui decorando como era a palavra certa, apesar de escrever errado. Então eu trocava, por exemplo, escrever cochilo, escrevia chiculo. Eu trocava as letras, muitas palavras. Então uma vez eu tinha lido e era para falar que existia uma mulher que era promíscua, né, de promiscuidade. E eu escrevi que existia uma mulher que era probíscua. E isso para mim estava muito claro, porque eu sabia o que eu queria dizer. Mas daí os professores entenderem, ninguém entendia. E meus pais olharam com uma cara assim, você não vai passar para lá. E eu me lembro que eu me dediquei demais. E a partir daqui, passei para essa escola, e a partir dali eu sabia que eu tinha que estudar 5, 6 horas por dia, e eu fiz daquilo um hiperfoco, porque eu queria compensar essa coisa estranha que eu tinha, que eu sabia que eu tinha, mas que ninguém dava nome, entendeu? Que hoje eu sei. Eu me lembro que eu falei assim, cara, eu tenho que mudar, porque não é possível. Eu era muito descoordenada, então as coisas caíam da minha mão, eu não sei como as coisas aconteciam. E paralelo, eu tenho uma irmã que era o oposto, a minha irmã era a bailarina. Né? Era aquela menina toda correta, aquela menina toda harmoniosa. Então era um contraste muito grande. Mas a coisa mais interessante é que a minha irmã nunca me cobrou essa harmonia. Ela sabia que eu tinha alguma coisa que ninguém também explicava. E ela tinha uma paciência enorme, assim, enorme. Ela nunca me criticou, ela nunca me chamou a atenção, ela só tentava me ajudar. Eu chegava da escola, eu me lembro que eu tirava tudo da pasta, e ela tentava organizar meu material, mas eu não conseguia, porque eu vivia naquela desordem e era mais ou menos na desordem que eu conseguia me organizar. Levei muito tempo para entender que eu precisava de script, né? Ter hábitos, começar a ter muitos hábitos. E quem me salvou nessa coisa do estudo foi uma professora particular que a minha mãe arrumou, que era a tia Marília. Tia Marília dava todas as matérias. Todas. E ela ia todos os dias lá em casa, a gente estudava 3 horas por dia, fazia os deveres, ela me tomava as lições. Isso depois de 2 anos virou um hábito. E aí a partir dali eu não precisava nem mais da tia Marília, porque ela já tinha me organizado a um tal ponto e treinado, mas eu de vez em quando pedia a tia Marília. Era como a tia Marília me deu segurança, foi aquela pessoa que chegou, você pode. Seja o que você tiver, se você se esforçar muito, você consegue. E aí, a partir dali, eu comecei a falar, eu posso qualquer coisa, mesmo que eu tenha que estudar muito. E aí, a minha vida foi mudando. Eu agradeço demais. Foi a pessoa que me deu uma autoestima do tipo assim, para você vai ser mais difícil, mas você vai conseguir. E realmente eu consegui. Ela sai da minha vida quando eu vou fazer o 2º grau. E mesmo assim, sempre eu ligava para ela, até para ter alguém que falasse assim, não, vai que você consegue. E aí eu me lembro que eu queria fazer, não sabia o que eu queria fazer, não tinha a menor ideia do que eu queria fazer de profissão. Eu sabia que eu não queria engenharia e eu achava que eu também não queria medicina. E aí a minha irmã, no ano do vestibular, preencheu tudo lá, ainda falou assim, Ninha, faz odontologia, porque eu já estou formada e aí você vai trabalhar comigo no consultório, deu todo apoio. Eu acho que ela tinha medo que eu não desse para nada. E ela falou assim, ela vai trabalhar comigo, eu vou dar um jeitinho nela. Tá, vou fazer odontologia, mas eu não falei aquilo para agradar. Quando eu cheguei para me inscrever, e esse dia eu fui sozinha, não sei porquê, acho que minha irmã não pôde ir comigo, eu na fila para entregar o papel, eu conheci um garoto, o Caio, o nome dele. E ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei assim, eu vou fazer odontologia. Ele falou, eu vou fazer medicina. Tá. E aí eu olhei pra ele e falei, caramba, eu acho que eu quero fazer medicina. Mas não sei por quê. Nunca mais vi aquele garoto, o Caio, na minha vida. Né? Ele sumiu, desapareceu da minha vida. Como é que eu faço pra botar medicina aqui? Aí ele me explicou o número. Ele falou, você vai querer a primeira opção? Que eu falei, eu quero ERJ, que eu moro aqui perto, na Tijuca. Ele falou, eu vou botar Fundão, que eu moro mais perto, pro Fundão, na Ilha do Governador. Falei, tá bom.
E aí eu fui, botei, ele me ajudou ali, mudou tudo. E quando eu cheguei em casa, todo mundo esperando que eu falasse, e aí, fez a inscrição para odontologia, botou o quê? Eu falei, não, vou fazer medicina. Eu senti que todo mundo olhou meio assim, caramba, o que vai ser isso? Aquele olhar do tipo, ela não vai conseguir, me fez tipo assim, bom, se eu estudava 3 horas por dia com a tia Marília, eu ia dobrar, eu ia estudar 6 horas por dia para poder passar no vestibular de medicina. E aí eu faço uma nova mudança. Eu falei, não, eu quero ir para um colégio, um curso que seja mais forte. Aí novamente eu faço aquele movimento de pedir para ir para um lugar mais forte, mesmo sabendo que aquilo ia me custar mais tempo. E aí eu fui para um cursinho chamado, na época, Colégio Baense, que era no centro da cidade. Eu pegava o metrô, ia para lá, era um curso que era o dia inteiro, bem puxado, e fiz o curso. Muitas vezes eu falava assim, realmente, eu devia ter ficado lá, porque eu não tinha mais vida. Quando chegou setembro, eu me lembro que eu falei, eu já sei toda a matéria, de tanto que eu estudava. Eu agora vou ficar em casa, estudando sozinha, porque aquilo me distraía menos. Eu tenho essa coisa, TDAH tem uma hora que ele tem que ser ele. O resto em volta atrapalha um pouco, porque você fica se ligando no que os outros estão conversando, no que os outros estão fazendo. E aí eu falei com os meus pais, agora eu só vou ficar em casa. E eles ficaram meio assim. Minha mãe ainda falou, vai na parte da manhã e você estuda a parte da tarde. Aí eu ainda fiquei indo um pouco na parte da manhã, mas não ficava no reforço na parte da tarde. E realmente, quando eu fiz o vestibular, eu passei de primeira, assim, super bem colocada, a ponto de eu não acreditar que eu tinha passado daquela forma. E eu me lembro que os primeiros dias na faculdade, eu estava lá sentada, entrava um pessoal que eu achava estranhíssimo, que era o pessoal do diretório para chamar para festa. Eu falei, pronto, é agora que vamos descobrir que não sou eu. E aí, quando eu entrei na faculdade, tinha uma outra, Ana Beatriz, realmente. Essa tinha passado em primeiro lugar. Eu falei, pronto, trocaram o nome e em qualquer momento vai dizer. E é claro que depois eu fui ver que não tinha como, porque eu estava na lista da faculdade, não era mais só um erro do jornal. E a partir dali, os primeiros 2 anos foram bem legais, assim, pelas pessoas que eu conhecia, por amigos muito queridos, né? Mas quando chegou, assim, no final do 2º ano, eu falava, isso tá chato. Era muita teoria, era livro, artigo. E eu falei assim, será que é isso que eu quero? Aí eu fui e falei, não, a partir do ano que vem não vou fazer mais não. Eu vou mudar, vou para jornalismo. Aquilo começou a me dar um tédio, essa parte do ciclo básico, né? No 3º ano não voltei. Falei, olha, eu posso dar aula disso, de inglês, de história, de geografia, eu posso continuar fazendo tablado, que eu fazia tablado e gostava muito. Voltei a frequentar as aulas e quando eu voltei a frequentar as aulas, no dia que eu voltei, tinha uma atividade extra na faculdade, que era uma palestra sobre consciência. Níveis de consciência e consciência, dada pelo professor Oswaldo Said. E quando ele falou para mim, assim, ele começava, vocês sabem o que é estar consciente, ser consciente? Que estar consciente é um estado se você está lúcido, se você tá com nível de consciência, sabendo que dia é hoje, orientado no tempo e espaço. Agora, ser consciente é saber da nossa subjetividade, é saber quem somos, para que nos destinamos, da nossa personalidade. Aquilo me encantou de uma tal maneira, aquela aula, que quando acabou a aula eu fui atrás dele e falei assim, eu posso fazer qualquer coisa com você, um estágio, não sei o que lá? Ele falou, mas como? Eu falei, qualquer coisa. Ele trabalhava no hospital do Inampes, em Jacarepaguá, que tinham 2 enfermarias com 400 pacientes psiquiátricos crônicos, aqueles que ninguém queria ver. E aí ele me botou para fazer estágio lá. Eu me lembro que ele falou assim, eu quero que você faça um histórico do paciente. Eu nunca tinha feito história de paciente psiquiátrico. E aí eu fiz do que eu achei que era. Eu levei, ele falou, tá horrível isso. Aí eu falei, tá, então me diga o que é para fazer. Aí ele me explicou, ele falou, não, eu não vou nem te explicar. Você vai fazer, vai trazer semana que vem. Aí eu peguei todos os livros de psiquiatria que tinham, montei uma história de um paciente, mas assim, com primor. Eu acho que eu levei umas 6 horas para fazer aquilo. Quando eu apresentei para ele, na semana seguinte, ele falou assim, você nasceu para ser psiquiatra. E você tem uma outra coisa que se chama efeito xamã. Eu falei, o que é efeito xamã, Oswaldo? Os pacientes gostam de você. Eu vi você se movimentando
Não tem um louco aqui que não goste de você. Não tem um louco aqui, os mais agressivos, que você não controle eles falando com maior docilidade. Ele falou para mim, você vai ser muito mais bem-sucedida do que eu sou na psiquiatria. E a partir dali eu comecei a dar plantão, comecei a trabalhar, continuei fazendo a faculdade de medicina, continuei me dedicando, mas quando eu me formei, eu já tinha uma experiência, eu trabalhava em várias clínicas de psiquiatria, já ganhava meu dinheirinho e fui seguir meu caminho, assim, foi bem legal, foi bem legal. Hoje, eu olhando para trás, tudo aconteceu na hora certa, no momento certo. Uma viagem, todo mundo queria viajar para Caribe, Disney. Eu quis fazer um mini curso sobre depressão nos Estados Unidos. Era como se fosse um simpósio. E eu podia ir como estudante de medicina. E aí eles pagaram com muito sacrifício, meus pais professores. E aí eu fui. Quando eu fui, o que aconteceu? Eu fui para fazer um curso de depressão. Acabou que eu cheguei lá, me atrasei, fui no dia errado e entrei no curso, já tinha começado. Só que tem que ir lá, não rola. Tipo assim, olha, o curso começou ontem e não era nem às 9 horas da manhã, era às 7 horas da manhã. Então você não tem como. Acabou. Não tem. Eu falei, mas não tem como eu pegar. Não, acabou. Tá. Eu falei, mas eu não posso voltar sem um certificado. Pelo amor de Deus, papai. Aí comecei, não. Aí tinha uma segurança, que era a segurança do evento. Ela me viu sentada ali meio que chorando. Ela falou assim, que tanto você está chorando? Eu falei, aconteceu isso. Ela, que chato, mas como é que você não acordou? Como é que você não viu? Como é que você não leu? Eu falei, pois é, não sei. Mas eu sou assim, eu troco as coisas. Aí ela falou, eu tô vendo que você não é uma má pessoa, não. Olha, eu vou te dar uma dica, tem um curso que vai começar daqui a 1 hora ali, tá? Que não é nada de depressão, mas pelo menos você começa e leva, e tem vaga, se inscreve aqui agora. Me inscrevi, aí eu falei, mas ela falou, vai lá, você tem que levar um certificado, resolve o teu problema. Se vai ser a depressão, outro dia você volta a outra época, tá? Entrei, falei, muito obrigada, né? E ela bem grande, eu pequenininha, ela andava perto de mim. Eu falei assim, gente, ela é enorme. Eu me lembro que eu ainda falei assim, será que pode ser um anjo da guarda? Porque eu senti ela tão grande assim. Ela era bem grande, mas ela não me tomava inteira. Eu tive uma sensação, quando ela foi me levando para a sala, que ela me pegava inteira, assim, sabe? É uma sensação boa. Eu falei, eu vou. Aí sentei lá, era com um professor chamado John Haidt. Ele começou a falar, papapá, e eu assim, pensando, vou ficar aqui, prêmio de consolação. Eu pensando. Aí chegou uma hora e falei, deixa eu prestar atenção no que o cara estava falando, que eu estava viajando. Aí ele começou a falar que tem pessoas que apresentam uma hiperatividade mental, um excesso de pensamento, e ao mesmo tempo são muito distraídas, mas são desorganizadas, trocam as coisas todas, mas são pessoas que têm muita impulsividade criativa, que esse impulso ia para a área de criatividade, que quando se organizava esse cérebro, era um cérebro muito possante, porque era excesso de pensamento. E aí, quando ele foi falando das coisas, dando exemplo, eu falei, gente, sou eu. E aí fiquei parada. Aí, tudo que ele falava, que saía, eu me lembro que eu conseguia ver as frases saindo da boca dele. Tamanho era o meu foco naquele cara. Eu falei, meu Deus, eu tenho que falar com ele. Aí, quando acabou o primeiro dia, eu fui atrás dele, que nem eu fui atrás do professor Oswaldo. Aí eu fui atrás dele e falei, eu queria falar com você. Aí ele, pois não. Eu falei, olha, eu sou do Brasil, vim para fazer o curso. Aí eu entrei no lugar errado. Ele riu para mim e falou assim, você já tem diagnóstico? Eu falei, não. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá no setor tal. Aí ele tinha um questionário de 50 perguntas, e aí botava, você já perdeu objetos e não sei o quê. E chave na minha casa, eu hoje só não perco chave porque a fechadura é eletrônica. Né? Só isso, porque chaves eu perdi de carro, de tudo. Todas as chaves do mundo eu perdi na minha vida. E aí ele foi fazendo o teste, foi fazendo as perguntas, perguntou se tinha algum hiperativo na família. Eu falei, minha mãe é bem hiperativa, mas ela se organiza. Chegou no final e falou assim, olha, Ana Beatriz, eu tenho que te dizer uma coisa. Você tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Aí ele ainda falou assim, isso é mais comum nos meninos. As meninas tendem a ser só desatentivas. Mas você tem o tipo combinado. Eu olhei aquilo, eu gostei do tipo combinado, achei bonita aquela palavra. Aí eu falei, tá, e aí? Ele falou, você tem que começar a se tratar. Você veio muito bem, você foi se virando, mas você mata um leão por dia para viver. Então, o que você pode estudar em 2 horas, você leva 8 horas.
vai dar certo? Você já está dando certo, você passou por uma faculdade, mas a vida pode ser um pouco menos dolorida, porque daqui a 20 anos esse cansaço vai te pegar. Aí ele falou, olha, você vai começar a tomar um remedinho, você tem que chegar lá no Brasil, alguém tem que te passar para escrever. Quando eu cheguei no Brasil, eu mandei uma carta para ele e falei, ninguém sabe desse remédio, ninguém sabe que existe esse diagnóstico. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o teu tratamento. Eu vou mandar a receita, vou mandar uma coisa para um amigo meu que é médico aí no Brasil, e ele vai te dar a receita, você vai fazer e você vai me mandar de 15 em 15 dias notícia. Então eu tinha que escrever a cartinha, a cartinha dele vinha de resposta. Cara, quando eu comecei a tomar o remédio, foi uma coisa assim, foi como se a primeira vez que eu botei óculos, que eu sou muito míope. Primeira vez que eu botei óculos, eu falei assim, gente, o mundo é muito mais bonito, as cores são muito mais vivas. Quando eu tomei o remédio e comecei a assistir às aulas, a sensação era que tudo entrava, tudo conectava. Eu conseguia entender tudo. E a partir dali, a minha vida mudou. Mudou porque assim, eu fazia o que eu gostava e aí, numa velocidade, tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo que eu aprendia, é como se eu fixasse mais rápido e o meu cérebro passava a conectar as informações com uma velocidade. A sensação que eu tinha, foi a primeira vez que eu falei, cara, eu sou inteligente. Eu não sou uma fraude, eu sou inteligente. E aí eu fui estudando cada vez mais e a sensação era que cada vez mais o meu cérebro era capaz de, com aquelas informações, fazer mais conexões e mais conexões. Dava uma sensação de que meu cérebro como inteiro funcionava em harmonia. Era como se fosse uma orquestra que todo mundo estava tocando o instrumento na hora certa. É como se todos os livros entrassem em organização e meu cérebro começou a saber exatamente qual livro tinha que pegar e eu nunca mais deixei de falar. E nunca mais deixei de dar aula. Aí veio o encantamento com o meu cérebro. Aquilo que eu achava que era burrice, que eu ia passar a vida inteira num sacrifício enorme, veio um orgulho de ter um cérebro daquele, assim, veio uma sensação de ainda bem que eu tenho esse cérebro. E pedir perdão ao meu cérebro por eu ter achado ele um motorzinho de quinta, quando eu tinha uma Ferrari na cabeça, que só precisava do óleo de motor certo, precisava ser cuidado, e eu digo para todo mundo, o cérebro de um TDAH é terra brasilis, e se plantando tudo dá. E se plantar e se dedicar, depois o cérebro sozinho ele sabe se dirigir. É um Tesla. Depois é um automóvel automático. Ele, depois que você enche ele de conteúdo, ele mesmo começa a se conectar. Ele tem uma inquietação que leva a tal da criatividade, que leva a tal de querer mais e mais e mais. E talvez seja essa a minha sensação que eu tenho. Eu nunca me acho com a idade que eu tenho. Eu fiz 56 anos, mas eu ainda tenho o meu cérebro de criança. É a mesma criança que se admira com tudo, que está buscando sempre uma nova ideia, fazer diferente, estimular pessoas. E eu acho que vai ser assim até o dia que Deus quiser.